Eu acho que a gente viu o que aconteceu, repercutiu ontem aqui no programa e na Jovem Pan, a questão do Ricardo Salles, que eu disse aqui no programa na terça-feira que ele era bandido. E por quê? Na quarta, o delegado da polícia, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas o denunciou justamente por causa daquilo que eu falei. Ele é bandido. Ele é bandido. Ele é corrupto. O Bolsonaro, ao invés de ter mandado embora lá atrás, quando ele falou do passar boiada, e o que ele quis dizer foi isso, presidente, vamos ficar rico, porque o Bolsonaro ele tem um problema sério, que é a do cara despreparado e incompetente, isso é. Ele associa determinadas políticas com a esquerda. E aí ninguém consegue botar na cabeça dele que, por exemplo, se preocupar com o meio ambiente não tem nada a ver com a esquerda, ou ser de esquerda ou ser de direita. Entre os países que assinaram o Acordo de Paris, e aí vamos tirar o Trump da história, vamos falar do país Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foram os principais avalistas daquele acordo. E a meca do capitalismo. Então não tem nada a ver com esquerda ou direita. E a China, que é um regime comunista, foi contra o Acordo de Paris. Então veja bem como as pessoas são ignorantes. Se a China, que é o maior país comunista do mundo, foi contra o Acordo de Paris, e os Estados Unidos, que é o maior país capitalista do mundo, foi a favor do Acordo de Paris, como é que eu posso associar meio ambiente com esquerda? É uma coisa simplesmente que foge ao bom senso. As pessoas têm que ter problema mental com isso. O Ricardo Salles, ele deliberadamente não é uma postura de como ele entende o meio ambiente. Ele está ao lado, eu já disse aqui, de bandidos. O que uma mineradora ilegal, Paulo, traz de lucro para o Brasil? Absolutamente nada. Ela não recolhe imposto, ela contrabandeia o material que ela faz a mineração e o Brasil não ganha nada. A madeireira ilegal, ela não vai vender no mercado interno. Ela é clandestina, ela vende para quem compra material roubado. E inúmeros países fazem isso. Aí eu pergunto, o que isso traz de benefício para o país? Nada. O que traz para o Ricardo Salles? É óbvio o que traz para o Ricardo Salles. Ele lidera um grupo, ele é o maior lobista de um grupo, porque ele tem ganho pessoal. E um presidente da República que não se toca do que é óbvio, e essa foto é emblemática, ele na frente de madeira apreendida, um presidente que não enxerga esse tipo de coisa, e que mais demite o superintendente da Polícia Federal que denuncia esse bandido como bandido. Chega, não é possível que as pessoas não enxerguem que um presidente da República, que quando era deputado, entregava nota fria de gasolina para poder ganhar mais, é lógico que a única diferença é que ele vai fazer muito mais quando chegar na presidência. O Bolsonaro é o retrato daquilo que ele sempre foi. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Agora, triste é ver que ainda tem gente que trata a coisa de forma messiânica. Ele deu uma declaração agora, falando que ele é o único que pode derrotar o Lula. Qualquer um derrota o Lula. Qualquer um derrota o Lula. O Lula não chega, o Lula vai passar a eleição inteira se defendendo, Paulo. Ninguém consegue construir uma candidatura se defendendo de acusações de corrupção o tempo todo. Não adianta dizer eu fui absolvido. Não, você não foi absolvido, o processo foi anulado. Mas as provas continuam aí. Então ele vai passar, o Lula vai ficar. Ninguém consegue ganhar um jogo se defendendo. Você tem que atacar. Não é preciso entender de futebol para saber que só se você jogar só se defendendo, o máximo que você vai conseguir é um 0-0. 0-0 não ganha eleição. Então, o Bolsonaro, para ele, é ótimo essa suposta polarização, porque é a única chance que ele tem de ganhar, porque ele perdeu muito daquele pessoal que não é fanático, ele perdeu todo mundo. Só ficaram os fanáticos, e os fanáticos têm problema mental. E a partir do momento que os fanáticos têm problema mental, eles não conseguem convencer ninguém. Ele sabe que a reeleição está escapando pelas mãos dele. E o Lula é a única esperança dele. Olhem só o paradoxo. Se ele não conseguir polarizar o nome dele com o Lula, e eu acredito que nenhum dos dois vai conseguir, ele não vai conseguir a reeleição. Essa história de dizer o Bolsonaro é honesto, da onde as pessoas estão tirando isso?
Olhem para o ministério dele, olhem quem está apoiando ele. E o que é mais? Falta coerência. O PP, que hoje é o grande aliado do Bolsonaro, porque o PP é o maior representante do Centrão, era aliado de quem? Por que todo mundo esqueceu, os bolsonaristas todos esqueceram, que durante 4 anos, Paulo, ou melhor, 6 anos, o Bolsonaro foi da base aliada do governo Lula. Foi no segundo mandato, no meio do segundo mandato do Lula, que ele começou aquele teatro que ele fazia com a Maria do Rosário e começou a se colocar porque ele viu que aquilo estava dando ibope para ele. Mas ele nunca foi oposição. Até porque ele nunca foi nada, ele era baixo clero. O baixo clero não é nada no Congresso. Então, não é possível, as pessoas parecem que não enxergam a história, não querem enxergar a verdade de que a gente colocou um cara que não tinha a menor condição de ser presidente da República na presidência. E a gente está pagando o preço disso, porque quando chega num momento desse da pandemia, você precisava de um comando central, que infelizmente não existe. Votei nele no segundo turno, porque eu não queria o Haddad. Mas o meu voto no primeiro turno foi do Alckmin.